Bem-vindos a mais uma análise em português. Desta vez vamos falar do Elif, um all-in-one, um pod com resistências substituíveis, em que o cartucho é sempre o mesmo e que tem dois tipos de resistências, um para MTL e um para DL. Estamos a falar do Elif, o D20, o Elif D20, iJust D20, e que vem na linha de os iJusts da Elif, que há tantos anos nos brindam com produtos novos, quer para transição do tabaco, quer para vapers mais experientes. E a Elif enviou-me, graças através do seu representante na Europa, e que me enviou diretamente uma série de dispositivos, e o primeiro que foi testado foi o D20. Estamos a falar um pod com 1500 mAh de bateria, estamos a falar um cartucho que leva 3 ml de líquido, não sei como é que será em relação à TPD, em relação aqui ao menos 1 ml, porque a TPD impõe que seja só 2 ml, e estamos a falar de um dispositivozinho bastante agradável, com ar regulável, recarregável, mas vamos descer à mesa, vamos ver o unbox, ver o que vem, ver como funciona e depois passamos às nossas considerações finais. Por isso, fiquem por aí. Ora, então temos o nosso Elif iJust D20. Um pequeno dispositivo com 1500 mAh de bateria e que leva as GTL Coils da Elif. Vamos ver em pormenor. Nas laterais, alguns dados sobre as redes sociais da Elif, código para verificação da autenticidade, raspar e verificar no site elifworld.com. Mais nada. Na parte de trás, o que contém esta caixa, algumas especificações acerca do dispositivo, nomeadamente os 1500 mAh e os 3 ml de capacidade de líquido no reservatório, e não tem mais nada. Vamos remover aqui o invólucro, caixa sem abertura fácil. Temos então o nosso tanque, e vamos lhe chamar assim, porque não deixa de ser um tanque. Temos a nossa bateria, o nosso mod com bateria integrada e que já vamos ver em pormenores. Por baixo da esponja temos ainda um cabo de carregamento USB-C e já vamos experimentar se o dispositivo funciona a carregar. Temos então duas resistências para utilizar neste dispositivo, coils chamadas GTL, e que eu dá uma sensação que elas são muito parecidas com as PNPs e com a GTX, mas já vamos confirmar. E temos uma coil de 0.4, que trabalha de 20 a 30 watts, e temos uma coil de 0.8 e que trabalha de 12 a 18 watts, e será a primeira a ser testada. Portanto, a coil parece muito parecida com as GTX, mas é mais curta do que a GTX, portanto duvido que haja aqui compatibilidade na sua utilização, mas depois faremos um teste mais pormenorizado. E na caixa traz ainda o cartão de garantia, e isto vale o que vale. Traz ainda manual de instruções e que não inclui em português. Ora, como sempre, antes de passarmos ao nosso modo, vamos tratar primeiro do tanque, mesmo para que a coil tenha tempo de ser devidamente preparada. E em relação à nossa coil, neste caso vamos utilizar a de 0.8 para fazer um MTL. Isto será um 0.8 e será em mesh, não sei se vocês irão conseguir ver ali no interior. Para preparar a nossa coil vamos utilizar o nosso Sobec. Vamos colocar algumas gotas de líquido no interior da nossa coil, só para acelerar o processo de preparação da resistência. Vamos colocar a nossa resistência no tanque, e agora reparem que a nossa coil tem aqui umas faces lisas e duas redondas. Na parte de baixo do tanque não se vê nenhuma face lisa, portanto o encaixe da nossa resistência será
para ficar assim saída. E ao encaixar ali na parte de baixo do nosso mod, não há nenhuma posição em que a resistência tenha que ficar especificamente. Portanto, estas resistências serão compatíveis com outros dispositivos da Elif, garantidamente, e que mais tarde iremos ter essa certeza. O tanque tem ainda 4 ímãs que irá fixar ao nosso mod, esta parte metálica da parte de cima do nosso mod. Em relação ao bocal, temos um bocal 510, ou seja, para um dispositivo destes é uma novidade muito boa nós podermos utilizar drip tips a gosto, 510, que são compatíveis, e podemos ainda fazer o enchimento do nosso dispositivo por cima, em que a tampa é de slide. Portanto, esta tampa é simplesmente de jogar para um lado e para o outro. Isto não é vidro, é plástico, fica aqui o alerta. Vamos colocar algum líquido no nosso dispositivo. Este tanque, ao fechar, poderá ficar aqui com algum líquido, dele ao fechar fazer ali o arrasto do líquido. É perfeitamente normal neste tipo de encerramento sem rosca para ajuste. O nosso tanque agora vai ficar em preparação durante 5 minutinhos antes da primeira utilização. Fica aqui a lembrança, a preparação da resistência e o deixar esperar 5 minutos depois de meter o líquido é só quando a resistência é nova. Se for só reencher, é só abrir, tem ali a pontinha a indicar para que lado é que ele abre, abasteceu, fechou e está pronto a utilizar. Em relação ao nosso mod, o nosso mod temos na parte superior o positivo e o negativo que vai fazer contacto com o nosso tanque. Temos a peça metálica que é onde vai o ímã do nosso tanque fazer a sua atração e ficar agarrado. Temos o controle do ar, em que temos 2 furações de um lado e do outro, com várias furações bastante largas e podemos ir fechando, até ao pormenor de termos só 3 furações pequeniníssimas e que mesmo assim podemos encerrar até à mínima. Com o ar todo fechado, vamos ver se ele realmente fecha o ar, mas isso só com o tanque em funcionamento. Depois temos o botão de disparo e já vamos ver o funcionamento. Na parte de trás do botão de disparo temos a porta de entrada de carregamento USB-C. O botão de disparo serve para ligar e desligar o nosso mod. 1, 2, 3, 4, 5. Ele liga, ele vai sinalizar o estado da nossa bateria. Ao primeiro botão do disparo significa está verde, significa que está com a bateria entre os 60% e os 100%. Se estivesse a azul seria entre os 20% e os 59%. Se estivesse a vermelho estaria abaixo dos 20%, portanto está pronto a carregar. Para mudarmos a potência temos 1, 2, 3, passou a vermelho, ou seja, potência baixa, 1, 2, 3, potência azul, 1, 2, 3, potência verde. A única forma que nós temos de ver potência é realmente 1, 2, 3 e fazer a mudança de potência para verificar qual é que está selecionada. Para desligar o modo 1, 2, 3, 4, 5, ele vai sinalizar e já não funciona. O botão, apesar de ser arredondado a acompanhar aqui o nosso mod, é ligeiramente saído, tem um cliquezinho bastante agradável, 1, 2, 3, 4, 5 e ele está ligado. Colocando o nosso dispositivo para utilizar é simplesmente puxar pelo bocal, premindo o botão de disparo e está pronto a utilizar. Bateria 1500 mAh, iremos testar a ver se realmente é assim que ele será carregado. Na parte de baixo, uma nota, temos ali aquela furação por onde terá um respiro para a nossa bateria. Esta base é borracha e permite nós pousarmos o nosso dispositivo em pé sem que haja um grande risco de queda, equilibra-se bastante bem. Em relação ao diâmetro do nosso dispositivo, ele tem 20 mm de diâmetro e pesa, já com líquido e pronto a utilizar, ele pesa 68 gramas. Não chega às 70 gramas, já com líquido e pronto a utilizar. Dito isto, vamos passar aos nossos testes e voltamos já para as nossas considerações finais.
Pois é, estamos a falar do novo Elif iJust D20, novo nas minhas mãos. Não sei há quanto tempo é que ele está no mercado. Estamos a falar um all-in-one, um AIO, um pod com cartucho e resistências trocáveis, substituíveis, e que traz duas resistências. Traz uma para MTL e uma para DL, tal e qual como nós vimos na mesa. O pod, a parte da bateria, tem 1500 mAh de bateria. Está disponível em 4 cores, em preto, em azul, este azul assim, quase azul petróleo, um cor de rosa e o cinzento, que foi este que foi testado. Em termos de carga, podemos ver no gráfico que quando colocamos a carregar, ele carrega a 1.6 amperes hora. Depois, passado uns minutos, ele cresce ali mais um bocadinho, portanto estamos a falar na parte central, entre os 20% e os 80%, ele consegue carregar até 1.75 amperes e depois quando começa a cair é nos últimos 20% da bateria. Ele conseguiu carregar 1374 miliamperes, portanto, ele diz que tem 1500, retirando os 10% que normalmente ficam de salvaguarda para não danificar a bateria, tiramos, portanto, os 150 miliamperes, daria 1350. Portanto, se ele carregou 1374, está dentro do parâmetro que eu acho o aceitável para a carga, tendo em conta aquilo que a marca anuncia de capacidade de carga. E demorou a carregar dos 0 aos 100% 59 minutos. Portanto, ficou aqui com a média, tendo em conta aquela queda na parte final, ficou aqui com a média de 1.5 amperes hora. O que é que eu posso dizer mais acerca disto? 3 ml de líquido, tem um débito de potência máxima de 30 watts e vamos falar aqui de alguns pormenores bastante importantes. Isto foi visto na mesa, mas eu refiro novamente. O LEDzinho que acende aqui no botão de disparo, quando nós premimos o botão de disparo, ele indica o estado da nossa bateria. A verde entre os 60% a 100%, a azul entre os 20% e os 59%, a vermelho abaixo dos 20%. Depois dele atingir o vermelho, ainda dá para fazer 2 ou 3 puxadas em condições, mas depois nota-se uma queda bastante grande da potência. Enquanto ele não chega ao vermelho, não se nota a queda de potência. Pelo menos não é perceptível facilmente. Em relação às potências, tem 3 níveis de potência. Carregando 3 vezes no botão, ele permite adulterar a potência, como nós vimos na mesa, em que verde será com o máximo de potência, a azul será uma média e a vermelho uma baixa. Não há indicação nem no manual, nem no site da marca que níveis de potência serão estes, mesmo porque isto será a disponibilidade de voltagem e depois terá a ver com a resistência que aqui estará colocada, se a de direto ao pulmão, se a de MTL. Em relação a prós e contras, e eu aqui vamos ter que falar de alguns pormenores. Caixa sem abertura fácil, vocês já sabem que eu reclamo sempre isto. Não dá para desativar o disparo, o autodisparo por puxada, ou seja, ou está, portanto ele está sempre em automático, autopuxada e com o botão. Não dá para desativar uma das funções. Eu, por exemplo, eu gostaria que desse para desativar o botão do disparo para poder andar com ele no bolso sem o risco dele se ativar automaticamente e só funcionar quando puxo, assim como não deixar ativado o autodisparo por puxada e manter só o botão do disparo, mesmo porque devido a diferenças de pressão atmosférica, uma viagem à serra, uma ida num avião, e se ele for ligado, ele poderá ativar pela pressão atmosférica. É uma circunstância rara, mas pode acontecer. De qualquer forma, fica aqui este contra, não dá para desativar uma das funcionalidades de disparo. Como contra, a drip tip. E vou dar como contra a drip tip para MTL. Para direto ao pulmão está porreiro, para esta resistência e com o ar todo aberto está a 5 estrelas. Para MTL é larga demais, é aberta demais e não traz drip tip suplente. Depois, outro pormenor em relação à drip tip é que a tampa superior faz aqui esta beisola aqui em cima. As drip tips têm que ser com o diâmetro desta beisola, o que nos limita a utilização de outras drip tips. Eu tinha aqui drip tips suplentes deste género e que ficam aqui a matar para MTL, funcionam
extremamente bem. Um pormenor que me aconteceu com a coil de MTL, ao tirar o tanque, a resistência saiu. A minha sorte foi que estava o tanque vazio. Portanto, fica aqui a nota, algum cuidado ao tirarem o tanque do cartucho, porque pode acontecer aqui um desastre. E então fica aqui o alerta. Outro contra que eu vou dar aqui e que acontece é aqui no interior da parte do pod. Agora pouco se nota, mas em MTL acontecia mais do que o que acontece com direto ao pulmão, que é a condensação. Cria ali alguma condensação, o que é normal neste tipo de dispositivos, mas depois fica ao contra de limpar a condensação ali dentro. É o verdadeiro do pincel, meter ali o guardanapo e tal, não é propriamente prático, porque por causa deste anel que tem ali, onde os ímãs do tanque vão agarrar, não dá muito jeito, e depois tem os dois pininhos da passagem de corrente para o nosso tanque, e que acaba por não dar aqui muito jeito. Como contra final, a incompatibilidade das coiles deste tanque com outras coiles no mercado. São compatíveis com outros dispositivos da Elif. Estas são as coiles GL, se não me falha muito a memória, e não são compatíveis nem com as GTX, nem com as PNPs, que são as mais comuns no mercado e que são intercambiáveis entre elas nos mais diversos dispositivos das mais diversas marcas. Portanto, fica aqui o contra em relação a isso. Elas são muito parecidas, mas o diâmetro desta é ligeiramente mais pequeno que as GTX e PNPs. Agora, como prós, o disparo automático por puxada funciona 5 estrelas, quer em direto ao pulmão, quer em MTL. É lógico, se nós fizermos um MTL extremamente arejado e se puxarmos, o autodisparo poderá ter ali uma intermitência. Se fizermos uma puxada de MTL de bochecha, mas bastante arejado, o que é muito raro ver quem faça, porque normalmente faz uma puxada mais intensa, porque acaba por ser um RDL, um direto ao pulmão mais restrito, ou MTL, aquela puxada de bochecha, se nós deixarmos só ali uma furaçãozinha, e que funciona muito bem. E tenho que dar isto como pró, que é o restritor do ar. Funciona espetacularmente bem. Temos aqui um direto ao pulmão, não é um arejadão, não. É um direto ao pulmão ligeiramente restrito. Dá para fazer um direto ao pulmão bastante agradável. Uma boa quantidade de nuvem, boa densidade. Em relação ao sabor, já vamos falar, e a entrega de nicotina, mas depois dá para ir deste direto ao pulmão ligeiramente restrito a um MTL praticamente fechado. Portanto, fica aqui ao gosto do freguês, e mais, até com esta resistência de direto ao pulmão, permite-nos fazer uma puxada de MTL. Sim, fechando o ar, funciona extremamente bem. Se bem que, e vamos falar dos sabores, é que em direto ao pulmão o sabor fica um bocadinho aquém daquilo que eu estava à espera. Portanto, tem sabor, mas fraquinho. Portanto, em termos de pod, com este tipo, é fraquinho. Em termos de MTL, o sabor é impecável para o tipo de dispositivo, que é muito bom, mas puxa um bocadinho ao doce. E a entrega da nicotina, para o tipo de dispositivo que é, está naquilo que é o expectável, que é o normal. Não se pode comparar com um RTA, com um RDA, mas para o tipo de dispositivo que é a entrega da nicotina em MTL, que a resistência da MTL com o ar mais fechado está no ponto. Como Pro, é aqui a luz do disparo. Ele dá a indicação da bateria, não da potência, portanto fica aqui este NIN em relação a Pro e Contra. É o Contra da potência, temos que carregar as 3 vezes e temos que a mudar para ver qual é que fica, mas tem o Pro, e quando está a carregar ele vai mudando as cores até o vermelho, o azul e o verde, até simplesmente estar completamente carregado, e que nos anuncia. Como Pro, o diâmetro está um dispositivo simples, prático, leve, bastante agradável de se utilizar. Para uma primeira experiência de vaping com a resistência da MTL, não é preciso muito mais, dá para regular o ar, dá para regular a potência. A regulação de potência, a diferença é ligeira entre as 3 potências, seja com uma resistência, seja com outra, mas nota-se diferença. Portanto, temos aqui uma potência mais alta, uma mediana e uma mais baixa, nota-se a diferença. Quanto mais não seja
a temperatura do vapor. Há diferença para pessoas mais sensíveis, então vão conseguir perceber esta diferença, mas está aqui um dispositivo bastante agradável. Dito isto, não há muito mais para dizer. Não. Agradecer à Elif, na sua representante europeia, por me terem enviado mais um dispositivo para apresentar aqui no canal e, independentemente daquilo que vocês utilizarem, seja um pod, um AIO ou um RTA com um modo e baterias, o que interessa é que o façam em segurança e com respeito por quem vos rodeia, porque no fundo o que importa é vapear sim, fumar não. Ui.